Eu sou Paula Mello, bibliotecária, me formei na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, e vim para o Rio de Janeiro para fazer uma vida nova, né? E fiz mestrado na UFRJ e por aqui fiquei. Então eu comecei como bibliotecária do Instituto de Planejamento Urbano e Regional, e de lá eu fui convidada para vir para o CIB, que já tinha se estabelecido à época, e assumi uma divisão. E estou no CIB já há muitos anos, e de 2003 para cá eu me tornei coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ. O CIB é uma forma organizada de reunir, gerenciar 45 bibliotecas que a Universidade Federal do Rio de Janeiro possui. Nós temos todas as áreas do conhecimento, com exceção de agricultura e veterinária. E os acervos são especializados e atendem ao ensino, à pesquisa e à extensão da universidade. Nossas bibliotecas são abertas à sociedade para uso, para leitura, e nós temos em torno de 35 mil inscritos e abertos para uso e visitação de toda a comunidade da UFRJ, que é em torno de 100 mil pessoas. E temos essas bibliotecas, apesar de estarem separadas fisicamente, nós fazemos um serviço de integrá-las através de uma base de dados, que é o catálogo virtual chamado Base Minerva. Essa Base Minerva ela está no ar 24 horas ao dia, durante os 7 dias da semana, e lá você pode consultar de uma vez só as 45 bibliotecas. Também é um serviço que é oferecido para todos da UFRJ, sejam alunos, professores, técnico-administrativos. Então, vamos, por exemplo, o aluno chega na UFRJ e ele poderá, sei lá, passou para o curso de Química. Então, na Química, ele tem uma biblioteca especializada na área de Química, mas ele, ao se inscrever na biblioteca, ele está se inscrevendo simultaneamente nas 45 bibliotecas. Então, nós temos, esse é o nosso grande prazer, que é de oferecer para os alunos acervos multidisciplinares com os mesmos direitos e deveres para todos. Sim, a filosofia do CIB é ser um órgão multidisciplinar e interdisciplinar. Nós atendemos toda a UFRJ e todos os nossos serviços e produtos são desenvolvidos para minimizar a fragmentação que a Universidade Federal do Rio de Janeiro possui, que é a sua tradição, é a sua marca, a sua característica. Então nós tentamos agir, como eu sempre digo, o fio que une as partes. Então desenvolvemos serviços e produtos que cumprem essa função. O CIB começou a partir de um trabalho desenvolvido por 8 bibliotecários em 1983. Na época, haviam já 40 bibliotecas na universidade e todo o orçamento era gasto de forma descoordenada, principalmente para assinatura de revistas estrangeiras. Nosso financiador na época era a FINEP, e a FINEP cobrou da universidade uma outra sistemática em relação ao uso dos recursos orçamentários. Então, esse grupo desenvolveu um trabalho que foi organizar essa coleção de títulos, evitando duplicidades, e realizar uma aquisição centralizada. No que esse trabalho foi feito, ficou evidente para a universidade que havia a necessidade da criação de uma gerência dessas bibliotecas, que gerenciasse pessoas, gerenciasse serviços, gerenciasse produtos. Então, daí surgiu o CIB. E ele foi aprovado em 92 pelo CSE, como uma unidade, e ele se instalou no Fórum de Ciência e Cultura, na estrutura da antiga Biblioteca Central. E aí vem o nosso vínculo com o Fórum de Ciência e Cultura. E, na verdade, é um vínculo sadio porque o Fórum de Ciência e Cultura ele é multidisciplinar, ele atende a toda a universidade, assim como nós. Nós temos, então, o CIB, ele é formado por uma coordenação e as divisões, que são a divisão de processamento técnico, que cuida da informatização das bibliotecas, das aquisições centralizadas, a divisão de desenvolvimento das bibliotecas, que cuida dos treinamentos, das capacitações, do desenvolvimento e manutenção da nossa base gerencial, que é o BAGER, eu digo que é o coração da minha gestão,
Ninguém consegue gerir as bibliotecas sem esse serviço, ele é impossível, é muito bom. Então, o centro referencial é a divisão que cuida da aquisição das bases de dados, estuda as demandas dos cursos de graduação e da pesquisa na UFRJ, demandas de informação, e também faz treinamentos do uso dos recursos informacionais, cuida dos sites e das mídias do CIB. E temos a divisão de memória institucional, que é totalmente voltada à pesquisa sobre a história da universidade, objetivando divulgar os arquivos que a universidade tem, os museus que a universidade tem, quais são os professores e pesquisadores que estudam a história da nossa universidade. Como produtos integradores, como eu gosto de definir, além da Base Minerva, que reúne os 45 catálogos das bibliotecas, nós temos o Panteon, que é o repositório institucional da universidade. O Panteon é o registro de toda a produção acadêmica que a universidade possui. Lá estão registros de pessoas da universidade, registros digitais e de acesso aberto, ou seja, acesso liberado para consulta e para publicação. Temos também o nosso portal de periódicos, que congrega todas as revistas editadas pela UFRJ. Esse portal ele é totalmente digital, também no modelo acesso aberto, e ele está indexado em sua grande maioria de títulos no portal CAPES, periódicos que são A1, B1, B2. Eu considero que as bibliotecas da UFRJ são em si um enorme serviço de extensão que a universidade presta para a sociedade, porque são abertas à população em geral. Então, nós estamos oferecendo as nossas coleções, estamos oferecendo os nossos espaços, além de dar lições de cidadania e de democracia, porque você numa biblioteca, você tem condutas, você tem que partilhar informação, você tem que usar acervo e obedecendo regras de prazo para não prejudicar o outro, enfim, no dia a dia você vai ensinando regras de educação, democracia, cidadania. E como essas bibliotecas são abertas, nós temos um público visitante, em média, de 1 milhão de pessoas ao ano nas bibliotecas da universidade. Isso não é pouca coisa, é muito. É um número muito expressivo. Quando houve o incêndio do Museu Nacional, aquela tragédia inesquecível, nós tínhamos lá, dentro daquele prédio do Palácio, nós tínhamos uma biblioteca de antropologia, a Biblioteca Francisca Keller, e o Arquivo Selim, de línguas indígenas, e o Arquivo Semear, com toda a história do museu, viajantes e da família real, documentações preciosas. Bom, queimou tudo. Então, no dia seguinte, logo de manhã, eu pensei assim, o que o CIB pode fazer para ajudar? Em relação ao Semear e ao Selim, infelizmente, muito pouca coisa. Mas em relação à Biblioteca Francisca Keller, sim, então eu fui para o museu e chamei o pessoal da biblioteca, do museu, da Biblioteca Francisca Keller, do Semear e do Selim, fizemos uma reunião e eu me coloquei ali à disposição para começar uma campanha de formação de acervo para a nova biblioteca, futura biblioteca de antropologia da UFRJ. Então, naquele mesmo dia, eu comecei a enviar e-mail para todos os meus contatos, nacionais e internacionais, de universidades, de escolas privadas, de empresas, ex-alunos, amigos, bibliotecários, bibliotecas americanas, bibliotecas canadenses, bibliotecas francesas, ou seja, um pouco da minha vivência e outras de contatos que eu fui formando, né, nessa rede. Bem, nós já estamos em torno de quase 50 mil livros. Doações vêm chegando sem parar, doações, consulados se envolveram, universidades, a comoção foi realmente internacional e a participação é comovente, foi muito bonito. E logo em seguida, esse início dessa ação do CIB, eles criaram uma comissão lá na pós-graduação em Antropologia Social, uma comissão específica para a reconstrução da biblioteca, em paralelo, né? Então, muita coisa eles já conseguiram, já tem espaço para a nova biblioteca, tem um projeto arquitetônico bem bonito para a nova,
Os acervos já estão sendo guardados, vão começar a ser tratados, e eu acredito que, se tudo der certo, em 2020 a gente faz a reinauguração da Biblioteca de Antropologia do Museu Nacional, do PPGAS Museu Nacional.